Pedro Raul de saída do Corinthians? Será que agora vai? Chegou o momento? Eu vou te falar aqui quem trouxe a informação, como que seria o molde desse contrato, será que é por venda, por empréstimo? Fica aí no vídeo que eu vou te explicar certinho essa saída do Pedro Raul. Será que vai sair mesmo? Vamos entender melhor essa história. Corinthians chegou na Venezuela para o primeiro confronto ali da Libertadores 2025. Vou te falar quem viajou, quem não viajou. E também sobre o Breno Bidon e o Felipe Longo, né? Que já encontraram ali a delegação corintiana. Será que o Bidon vai como titular para esse jogo? Uma boa pergunta, hein? Quero falar sobre isso com vocês aqui no vídeo. Ó, o Memphis Depay, o Neymar e outros atletas do Corinthians também estão encabeçando uma publicação no Instagram sobre a grama sintética, dizendo que o futebol é natural e não sintético. Uma ação muito interessante para as redes sociais, que eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Uma manifestação dos jogadores aqui do futebol brasileiro em relação à grama sintética, que, vamos ser sinceros, às vezes atrapalha muito mais do que ajuda. Eu nem sei se ajuda, né? Então bora bater um papo aqui nesse vídeo, só entre nós. Então vamos lá, meus amigos. Bora falar aí sobre a informação do Pedro Ramiro, jornalista que agora está na Record. Saiu da Bandeirantes ali, um abraço pro Pedro Ramiro, inclusive, que trouxe a seguinte informação no seu Twitter. Antes, pedi aquele like para vocês, hein? Tá aqui no vídeo, deixa aquele like que é importante demais aqui pro canal. Tweet do Pedro Ramiro aí na tela disse o seguinte: o Ceará tem interesse na contratação de Pedro Raul por empréstimo até o fim do ano. O Vozão abriu conversa com o Timão para ter o atacante na disputa do Brasileirão deste ano. O salário do jogador pode ser um entrave, mas as negociações estão acontecendo. E até para puxar um gancho, o Pedro Raul, ele não viajou para a Venezuela. Ontem, na lista divulgada até pelo portal Meu Timão, que está lá na Venezuela, o Pedro Raul é ausência. E aí o que nós imaginamos? Está tendo um rodízio da comissão técnica do Corinthians entre o Héctor Hernandes e o Pedro Raul. No jogo do Pacaembu contra a Portuguesa, ambos ali estiveram, ambos entraram no jogo, mas a gente viu que nos últimos jogos aí, ou vai o Pedro ou vai o Héctor, deixando aquela dúvida no ar. Só que dessa vez, nós imaginamos que a comissão técnica optou pelo Héctor para ir para a Venezuela, até pela péssima partida do Pedro Raul contra a Portuguesa. Pedro Raul teve no mínimo 3, 4 chances claras de gols e não realizou ali o gol no Pacaembu. Então, essa ausência na viagem do Corinthians para a Venezuela, hoje de manhã, com a informação do jornalista Pedro Ramiro desta negociação do Pedro Raul com a equipe do Ceará, já dá para a gente entender, então, esses bastidores de ausência e etc. E aí? Agora bora conversar aqui, eu e vocês. O Pedro Raul, vamos ser sinceros, 99%, acredito eu, de torcedores do Corinthians hoje, eu não sei quem é esse 1%, acho que esse 1% deve ser o próprio Pedro Raul, querem que o Pedro Raul não permaneça no Corinthians, que faça algum tipo de negociação para que esse cara não permaneça no clube. O Pedro Raul vem cada vez mais mostrando que a contratação dele não foi legal. Não foi legal. Das diversas contratações boas que o Corinthians fez no ano passado, Memphis, Carrijo, Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana, das diversas, é praticamente um time inteiro. O Pedro Raul é um grande asterisco dessa lista extensa do Corinthians na temporada inteira de 2024. Mas, o que vocês fariam em relação a esse molde? Como que vai ser essa questão do salário? O Ceará vai pagar? O Corinthians continua pagando? Qual os moldes de negociações que vocês achariam justo pro Corinthians? Ou, por exemplo, se o Ceará falar, mano, vem, mas vocês arcam com o salário. Pelo menos não ter o Pedro Raul no elenco hoje e ele rodando em outra equipe. Eu acho que é muitas questões. Porque se ele sair com o Corinthians pagando salário, não vai ser legal. Mas também se ele não sair, não tá legal. Então, eu confesso que tenho muitas dúvidas em relação a isso. Qual seria um molde de negociação perfeito para a situação do Pedro Raul hoje no Corinthians? Quero ler aí o comentário de vocês
sobre o nosso atleta Pedro Raul, tá bom? Agora, vamos falar sobre a questão da atitude de muitos jogadores aqui da Série A que estão tendo nas suas redes sociais, isso encabeçado até pelo Memphis, os principais jogadores, né, o Memphis e o próprio Neymar, que estão publicando nas suas redes sociais a seguinte mensagem: futebol é natural, não é sintético. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria ser nem uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Não ao gramado sintético. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. Tá aí a publicação do Memphis Depay, do Neymar. O Yuri Alberto também publicou, Rodrigo Garro, Carrijo, Mateuzinho, Hugo Souza, Martínez, Coronado e Maicon, assim como outros atletas também, que amém que isso tá acontecendo, tá? Ninguém aguenta mais essa divisão de tal estádio é gramado sintético. Gente, isso só prejudica o atleta, porque a gente sabe muito bem que é um gramado de muito risco para um atleta de futebol, com lesões em ligamentos. O que aconteceu no Allianz foi ridículo. A prova tá aí o que aconteceu no Allianz, cara. Então, que bom que isso tá acontecendo. Acho que demorou até demais e a publicação aqui ela tá muito perfeita. Se o futebol brasileiro pretende um dia ser uma referência novamente ou estar nos mesmos níveis que a grande escola do futebol hoje, que não é mais aqui, acho que a gente precisa começar a olhar com muito mais carinho e preocupação em relação a isso. Parabéns aí à iniciativa do Memphis, do Neymar e dos outros atletas aqui que eu também comentei. Certo, rapaziada? E ó, Corinthians já chegou na Venezuela, sem muita novidade, né? O Breno Bidon já estava por lá, o Felipe Longo já estava por lá. Não sei se vocês já colocariam o Breno Bidon de titular. O moleque é campeão, tá com ritmo de jogo, porque jogou praticamente todos os jogos ali da seleção sub-20 na conquista do Sul-Americano. E vai estar à disposição, assim como o goleiro Felipe Longo, que se junta a Hugo Souza e Matheus Donelli. E dos demais aí, o Diego Palacios não viajou, preocupante. De laterais apenas Matheus Bidu, Léo Maná, Hugo e Mateuzinho. E o Gustavo Henrique ainda não retornou. O Gustavo Henrique ainda não voltou de lesão, também não viajou para Venezuela, mas os demais aí vocês já estão carecas de saber à disposição. Dessa vez, sem muita molecada. Eu até trouxe ontem para vocês na lista dos relacionados, dos inscritos, perdão, para Libertadores, daqueles 45 nomes, muita molecada, mas para esse jogo da Venezuela, vai os linha de frente, os experientes, certo? Ficou até agora no vídeo? Deixa o seu like, não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários sobre os assuntos abordados aqui, é importante demais o seu comentário e principalmente o seu like, tá bom? Tamo junto, até a próxima e vai Corinthians!